Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Esse vídeo, o tema dele vai ser As cartas mudam. E aí eu estou me referindo a pessoas que fazem consulta de cartas, não só comigo, mas com outras pessoas, e abordando esse tema mesmo, se aquilo que foi visto nas cartas, desde quando o que foi visto foi verdade, se aquilo pode mudar ou não. Vocês devem também se questionar, nossa, a Erika sempre grava no quarto dela, é que eu gosto. É verdade, eu gravo muito vídeo mesmo aqui no meu quarto, porque eu acho que eu tenho que gravar num local onde eu me sinta à vontade e onde eu fique com a cabeça limpa de outras coisas, para mim não interferir na linha de raciocínio daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou falar. Peço também desculpa porque todos os meus vídeos ficam um fundo alto de barulho de carro, porque aqui na minha rua de segunda a segunda, não para os carros, barulheira, enfim. Mas eu acredito que dá para ouvir, porque depois eu ouço meus áudios e o som dá para ouvir direitinho. E assim, por que eu abordei esse tema, se a leitura de cartas muda? Porque eu vou falar por mim, baseado em pessoas que já leram carta comigo. Muitas pessoas que leram carta e gostaram da minha consulta, porque graças a Deus eu tenho um grupo muito grande mesmo, de pessoas que são meus clientes em consulta. Eu leio para pessoas estranhas, mas eu também tenho um grupo de pessoas que já leram várias vezes comigo. E assim, todo mundo sabe, eu tenho colocado nas minhas redes sociais, tenho colocado no meu status do WhatsApp, que eu estou com uma certa dificuldade de fazer leitura de carta pelo tempo de espera que as pessoas estão tendo, porque pela confiança e credibilidade que as pessoas têm por mim, do qual eu agradeço imensamente do fundo do coração, muita gente me procura, muita gente que já me conhece. E às vezes até pessoas que não conhecem, mas que assistem meus vídeos no YouTube e gostam, e eu passo algo idôneo, sincero para elas me procuram. Só que assim, partindo do princípio que o YouTube é um mecanismo global, que você atende pessoas tanto do Brasil como do exterior, e que se fosse só do Brasil já era uma quantidade muito grande de gente. Imagina num sentido geral, e só eu leio carta, então é muita gente, sabe? Demora realmente um tempo para eu conseguir ler para todo mundo. Tanto que antes eu não fazia consulta à noite, eu estou fazendo consulta à noite. Se vocês observarem, 10 horas da noite eu estou online, porque eu estou tentando driblar, lendo de manhã, de tarde, de noite, né? Geralmente de tarde eu tenho um intervalo ali de 3 a 5 horas da tarde. Muitas vezes vocês vão encontrar o meu celular desligado, porque é o momento que eu paro para tomar um café, comer alguma coisa, porque se eu fico de manhã, das 9 horas da noite, das 9 da manhã às 10 da noite, quer dizer, eu não sou de ferro, né? Eu preciso também descansar um pouco minha cabeça, mas eu estou fazendo o possível para conseguir ler para todo mundo que me procura. E desde que a pessoa tenha um pouco de paciência e espere, a gente está conseguindo fazer as leituras. Bom, mas o tema mesmo era sobre isso, se as coisas que são vistas nas cartas, se elas podem mudar ou não. Assim, gente, existem coisas circunstanciais relacionadas da vida da gente que às vezes, numa leitura de carta, até pode mudar. Por exemplo, eu vi que você vai fazer uma viagem, porque naquele momento que eu li a sua carta estava mostrando uma viagem, mas pode ter acontecido algum problema e essa viagem não aconteceu. Então assim, coisas circunstanciais. Agora, muitas coisas que eu falo relacionado à linha de destino, relacionado olha, eu não vejo que você vai ficar com essa pessoa, nem sempre isso muda, gente. A maioria das vezes, eu diria que 99% das vezes que eu falei isso, não mudou.
E aqui eu estou falando dentro de um processo natural, não estou falando se você fez magia ou não, porque magia em alguns casos reverte as situações e outros não. Essa parte vocês já sabem, porque eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, que magia não resolve tudo, mas ajuda muita gente. Mas eu quero dar algumas dicas para que vocês consigam entender essa coisa de as cartas mudam ou não. Porque, por exemplo, eu já tive muitas situações parecidas de pessoas que me procuraram assim: Érica, eu li carta com você há 2 anos atrás. E na época eu gostava do Roberto, que é um nome fictício, ou então vou falar, na época eu gostava de fulano de tal, né? Porque de repente daqui eu falo o nome de algum cliente, a pessoa está achando que eu estou falando especificamente do caso dela, e não, estou citando exemplos. Eu gostava de fulano de tal há 2 anos atrás, e você viu nas cartas que não daria certo. Eu já tinha feito alguns trabalhos para essa pessoa que também não funcionou. E na época a pessoa não chegou a fazer um trabalho comigo porque ela estava sem dinheiro, que também acontece, às vezes elas gastam tanto com o pai de santo e às vezes chega em mim e não tem dinheiro. Como também já aconteceu de eu ter visto algo negativo nas cartas e a pessoa fazer o trabalho. E mesmo assim passou um período de tempo e o trabalho ainda estava ali, naquelas, não tinha revertido a situação. Então, eu estou dizendo assim, que são coisas que acontecem, e eu gosto sempre de falar para as pessoas o cotidiano. Aquilo que elas vê acontecendo, aquilo que elas ouvem no meu canal, e geralmente aquilo que eu falo no meu canal é aquilo que eu vivo no dia a dia com as pessoas. Aí, dentro desse período de 2 anos, a pessoa deu uma distanciada, eu não me comuniquei mais com essa pessoa, e ela entrou em contato para fazer uma leitura de cartas novamente, para ver se as coisas tinham mudado. É exatamente nesse sentido, gente, que eu queria explicar para vocês a respeito de mudanças. Se você fez uma consulta comigo há 2 anos atrás, referente à mesma pessoa, desculpe. Vocês vão falar, Erika, por que você tosse tanto nos seus vídeos? Quando eu começo a falar muito, me dá crise de tosse. E é por causa de cigarro. E não adianta falar para mim parar de fumar, que eu não paro. Mas é isso, a tosse vem por causa que eu fumo. Mas enfim, você gostava da pessoa, fez a consulta há 2 anos atrás, fez magia comigo ou com outras pessoas, não importa. E não resolveu. E passou 2 anos. E aí você quer fazer uma leitura de cartas para ver se houve alguma mudança. Gente, o que você acha que as cartas vão mostrar? Porque assim, se nesses 2 anos essa pessoa da qual você gosta e até o momento não está com você, ela tivesse te procurado, ou tivesse surgido um encontro, ou vocês deu uma aproximação, mesmo que foi através de magia, não importa, vocês se aproximaram de alguma forma e depois a pessoa se afastou. E aí você quer fazer uma leitura de cartas, mesmo assim, gente, há uma grande chance da carta continuar dizendo que vocês não vão ficar juntos. Por quê? Porque se vocês se aproximaram através de magia e se separaram de novo, então quer dizer, a magia, mesmo com magia, isso conseguiu gerar apenas uma coisa momentaneamente, uma coisa de um processo curto. Uma magia que, vamos dizer assim, o efeito dela foi muito temporário. E que ainda dependeu de magia. Então, quer dizer, se essa pessoa com esse quadro vem fazer uma consulta, gente, a carta vai continuar falando que vocês não vão ficar juntos. Por isso que eu digo que a pessoa ela tem que, antes de fazer uma consulta repetitiva, referente à mesma pessoa, ela tem que observar algumas características, algumas coisas, porque
Eu acho assim meio injusto a pessoa pagar uma consulta depois de 2 anos para ouvir a mesma coisa. Por isso que às vezes eu dou uma segurada e às vezes tem clientes que ficam até bravo comigo, sabe? Fala assim, poxa, mas eu sou uma cliente, aí você deixa de ler para mim, que sou uma pessoa que te conhece há 2 anos e vai ler para alguém que você nunca leu antes, para alguém que acabou de chegar, que caiu de paraquedas na sua frente. Só que assim, gente, essa pessoa que caiu de paraquedas na minha frente, ela pode estar com uma situação que é fácil de resolver. Ela pode estar no auge de uma situação que você vai pegar aquilo ali ainda no calor do momento e conseguir consertar. Então, muitas vezes eu dou prioridade sim a clientes novos e deixo de atender alguns clientes antigos para não repetir a mesma coisa, não fazer a pessoa pagar para escutar a mesma coisa. Porque, gente, se dentro de um período de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, sabe, não mudou nada em relação à sua vida e à vida dessa pessoa que você gosta, no sentido de aproximação, nada, então, gente, o que vocês acham que a carta vai falar? E às vezes a pessoa até quer fazer uma leitura porque ela está meio que saturada daquela monotonia, ela está saturada daquela rotina, ela está saturada de que a vida dela não muda, ela está saturada de que ela está triste com uma situação que ela não resolveu. Que muitas vezes, no momento que eu li carta para ela pela primeira vez, eu até falei para ela, você poderia fazer uma abertura de caminho, você poderia seguir por uma outra direção. Só que muitas vezes, gente, por uma questão de gosto, por uma questão de sentimento, e assim, eu não estou julgando, eu entendo. Só que assim, as pessoas elas também precisam entender que se você faz uma escolha, você vai ter uma consequência dessa escolha. E se você sempre tem a mesma escolha, você sempre vai ter a mesma consequência. E aí se eu falo para a pessoa, faz um trabalho de abertura de caminho, não que eu estou desmotivando a pessoa a desistir, mas é porque eu já vi que aquilo que ela está lutando, que já fez 1, 2, 3, 4, 5 anos, e não resolveu nem com magia, até quando a pessoa vai ficar nisso? E tudo bem, se a pessoa falar, não, Érica, mas eu vou esperar mais um pouco, beleza, tranquilo. Mas achar que fazer uma nova leitura depois de um tempo a carta vai mudar, a carta ela vai mostrar a realidade, ela vai mostrar a circunstância, ela vai mostrar as coisas que estão acontecendo. Ah, Érica, mas a carta não vê o futuro? Vê. Se há 2 anos atrás eu falei para você que você não ia ficar com a pessoa e passou 2 anos e você não ficou com a pessoa, você concorda que eu vi o futuro? Não é meio óbvio isso? Ah, mas é que depois de lá eu fiz 500 magias. Tudo bem, mas você fez 500 magias, você voltou com a pessoa? Não. Então é porque suas 500 magias também não deu certo. Gente, o que eu estou tentando explicar aqui para vocês é que eu tento tirar a pessoa da prisão. Porque eu acho assim, existe um momento que a gente luta por alguém que a gente gosta, que a gente faz tudo que está ao alcance por alguém que a gente gosta, que a gente investe todo o dinheiro, se a pessoa quiser, em fazer magia por alguém que a gente gosta. Eu não estou julgando nada disso. O que eu estou dizendo é que assim, se todas as suas tentativas deram errada, e aí você quer ler carta ainda sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pessoa, sobre a mesma situação que não mudou absolutamente nada, para ver se a carta vai mudar, vai mostrar alguma coisa diferente. Muitas vezes eu me seguro de ler carta porque eu sei que a pessoa vai pagar para ouvir a mesma coisa. E aí acaba ficando até uma consulta assim um pouco desgastante, porque aí a pessoa começa a cobrar de mim. Nossa, Érica, mas não tem nada de bom. Nossa, Érica, mas não acontece nada na minha vida. Nossa, Érica, mas passou 2 anos. Mas vamos voltar lá para 2 anos atrás, quando eu falei para a pessoa, você fez tudo que estava ao seu alcance, não deu certo, vamos tentar um outro caminho, fazer uma abertura de caminho. Não. Teve uma que respondeu assim para mim, se não for para ser fulano, eu
vou ficar sozinha pelo resto da vida. Ela falou isso. Aí passou 4 anos, ela veio ler carta comigo. Detalhe, eu não lembrava mais dela. Porque assim, clientes que ficam muito tempo sem eu ter contato, assim que passou de 2 anos, eu excluo o perfil. Porque senão o meu celular, eu já tenho um celular meu que já está estragando, por excesso de gente. Porque não tem mais informação, não cabe mais informação, ele tem uma memória curta e o coitado está pedindo pelo amor de Deus. Então, eu excluo quando pessoas passam de 2 anos e eu não tenho mais contato. E aí essa pessoa aí entrou em contato comigo e eu não lembrava mais dela, porque muita gente, tem gente que eu não lembro mesmo. E ela veio ler pela mesma pessoa. E a carta deu o mesmo resultado e detalhe, eu não lembrava da história dela. E aí ela falou... eu li com você há 4 anos atrás, você falou que a gente não ia voltar, eu até falei pra você que eu preferia ficar sozinha, mas o que você tem a me dizer? Você vai ficar sozinha? Porque, gente, se a pessoa, há 4 anos atrás, ela não aceitou fazer um trabalho, porque ela falou, se eu não ficar com essa pessoa, eu vou ficar sozinha, passou 4 anos atrás, o que eu tenho a dizer pra ela? Que ela tá sozinha, ela realizou o que ela queria. Não, era que ela não queria ficar sozinha, ela queria ficar com o cara. Gente, quando não dá? Sabe, e você sabe a minha preocupação com essas pessoas é que assim, o tempo, gente, ele não para. Sabe, quando você tá sozinha com 20 anos e o cara não te quer, e aí você vai, você luta, tal, digamos que você ficou 5 anos lutando por esse cara, aí você tá com 25 anos, você ainda tá jovem. Se você começou uma luta com 25 anos, você chegou aos 30 anos com essa mesma luta, com essa mesma pessoa, e você não conseguiu, já é um fator preocupante. Por quê? Porque mulher, quando ela vai ficando mais velha, ela tem problemas para engravidar. Ela tem, hoje em dia existem até tratamentos que evitam das crianças nascerem com problemas genéticos, problemas mesmo de mulheres, porque o óvulo vai ficando velho. E assim, tem tratamento, mas tirando essa parte de gravidez, quando você passa dos 30 anos, os homens que estão no mercado, os homens que estão disponíveis, nessa faixa de idade, geralmente ou eles estão comprometidos ou já casaram. Então, assim, as suas oportunidades vão ficando menores, as suas chances vão ficando menores e o tempo não volta. E aí, se você se arrepender, o tempo não volta. Entende? Então, às vezes, gente, a gente tem que lutar sim, sabe? Eu mostro sempre testemunhos de pessoas que eu já ajudei a casar, de relacionamentos que voltou. Existem soluções, mas existem soluções que não pode ser com essa pessoa que você quer. Mas não quer dizer que eu não possa te ajudar a casar, não quer dizer que eu não possa te ajudar a conhecer uma pessoa. Agora, se a pessoa fica inflexível e tipo, se não for ele, eu não fico com ninguém, vai acontecer o que aconteceu com essa cliente que eu te falei. Passou 5 anos e ela realizou o que ela queria, ela estava sozinha. Mas é que você não entende, Érica, nós tivemos uma história. Gente, olha a colocação do verbo. Nós tivemos. Foi. Não existe mais. Passou. Se esta pessoa, particularmente que você gosta, puder entrar na sua vida através de magia, que a gente faz um tratamento, vocês voltam, ótimo. Mas aqui eu estou falando quando você já tentou de tudo com todos e não adiantou. E aí sim entra a minha função de libertar a pessoa, sabe? De fazer a pessoa acordar e falar, olha, se você continuar nisso, você vai ficar sozinha. Gente, é muito triste a pessoa ficar sozinha. Sem ter um filho, sem ter uma família, sem ter frutificado. Porque a velhice vem para todo mundo, gente. E quanto mais velha você ficar, mais difícil se torna a situação. Então isso é eu falei sobre leitura de cartas, mas de uma certa forma eu falei sobre a vida sentimental da pessoa. Porque a pessoa fica presa e o tempo não para.
Então, quando muitas vezes eu me nego a ler carta de novo para a pessoa, é porque eu acho injusto eu falar para a pessoa a mesma coisa e ela me pagar de novo para ouvir a mesma coisa. Quando muitas vezes a carta te dá uma direção para você seguir, só que aí a pessoa não quer. Ah, não, eu quero ele. Então tudo bem, gente, mas se não foi possível ficar com ele, se abra para a vida. Porque depois que você envelhecer, depois que as coisas ficarem mais difíceis, aí não adianta reclamar que a vida é ruim, porque ela não vai voltar para te dar uma segunda chance. Então eu me senti na necessidade de fazer esse vídeo para as pessoas entenderem quando elas devem ler carta de novo ou não. Quando elas devem perguntar se existe uma mudança ou não. Porque essa mudança, muitas vezes, ela é vista a olho nu. Ou não, sem a necessidade de fazer uma consulta. Porque assim, eu tenho muito prazer em ler carta para os meus clientes. Quem já leu comigo sempre fala, a Érica é atenciosa, eu gostei da consulta dela. E eu faço isso com todo mundo. Mas existem pessoas que já leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes comigo. E sai sempre a mesma coisa. E não é porque eu não pude ajudá-las, mas porque elas querem que seja de uma forma delas. E nem sempre a gente resolve dessa forma, gente. Então, assim, não seja tão inflexível. Ah, se eu não ficar com fulano de tal, eu não fico com ninguém. Porque talvez você tenha esta opção de não ficar com ninguém. E aí não adianta reclamar que a vida é ruim. Gente, eu sei que é triste a gente amar uma pessoa e não conseguir ficar com ela. Eu já vivi isso na minha vida, já fiz vídeos falando sobre isso. Mas eu segui em frente. Sabe? E consegui ser feliz de novo. Então eu quero falar para vocês assim, se você quer fulano de tal e eu, Érica, tiver condições de te ajudar em colocar o fulano de tal na sua vida, eu vou te ajudar. Se não for possível, se abra para ser ajudada de outra forma. Sabe, mas não foca nisso de, não, eu vou ler carta daqui a 10 anos, gostando da mesma pessoa para ver se mudou. Porque se em 10 anos essa pessoa não ficou com você, quando há 10 anos atrás já foi falado que ela não ia ficar. Então há 10 anos atrás foi falado o futuro para você. Você concorda? E assim, eu gosto de explicar, eu gosto de orientar, eu gosto de abrir um leque para que as pessoas tenham alternativas. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Precisando, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. O que tiver ao meu alcance para ajudá-los, eu vou fazer. Quando não for possível, eu também vou falar. O que eu quero, gente, é que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se libertem e que as pessoas entendam que a felicidade, ela pode vir de muitas maneiras. Você só não pode se fechar. Eu só vou ser feliz se for assim, porque às vezes você pode ter uma resposta ruim no seu futuro. Tá bom, gente? Ativem o sininho para serem notificados com tudo de novo que aparecer. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal, compartilhem esses vídeos. Tem muita gente que precisa ouvir isso, sabe? Tem muitas pessoas me agradecem por aquilo que ouvem nos meus vídeos, que ajudaram elas, e é essa a finalidade, gente. É para isso que eu tenho um chamado. E eu procuro exatamente fazer aquilo para a qual eu fui destinada. Tá bom, gente? Aliás, vou até dizer aqui, destinada, mas porque também foi minha escolha. Porque a espiritualidade não fala, você é obrigada a fazer isso. Se eu falasse, eu não quero, tudo bem. E não ia acontecer nada comigo. Sabe, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Mas, para mim, é gratificante, eu gosto. Eu me sinto bem. Mas o gostar e se sentir bem é também ser verdadeira. Falar a verdade para as pessoas. Tá bom, gente? Beijos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.